Bom, pessoal, então, continuando a questão sobre o movimento de independência do Brasil, vamos ressaltar um pedacinho do que a gente falou no vídeo anterior, né? Dizendo que esse movimento de independência ele não foi homogêneo no país, né, em todo o território, porque ele partiu exatamente do Sudeste brasileiro, que era uma área já naquele período mais desenvolvida, né, em razão do ciclo do ouro, né, e também do café que já estava crescendo também naquele período, né. Então esse movimento foi um movimento que partiu do Sudeste, né, mas que existia ainda a resistência de outras regiões, né, de outras províncias contra o processo de independência, né. Basicamente aquelas províncias que tinham a sua economia baseada no açúcar, que aí nós podemos colocar aqui Pernambuco, Pará, Maranhão, Bahia e também a Cisplatina, né? Lembrando que a Cisplatina ela tinha sua economia voltada para a pecuária extensiva e para o comércio de carne, né, e produtos referentes ao gado, tá? Então, nesses locais nós tivemos diversos movimentos inconfidentes, né? Movimentos pró e contra a independência do Brasil, né? Então, daí você tem a Revolução Farroupilha, né, que é um movimento separatista lá no Rio Grande do Sul, né? Tivemos a Balaiada, né? Tivemos a Revolta dos Malês, né, aqui na Bahia, enfim. Então foram diversos movimentos acerca desse processo de independência que o Brasil colocou, certo? É, com a independência do Brasil, em 1822, nós tivemos vários efeitos para o nosso sistema jurídico, né? O primeiro deles é que, com a decretação da independência do Brasil em 1822, né, esse movimento de independência ele não se deu de forma automática, né? Então, não foi do dia para a noite, né? Do dia 7 de setembro de 1822 para o dia 8 de setembro, que o Brasil tornou-se independente de Portugal, né? Então foi um processo longo, né, que demorou muitos anos, né? Até porque, como também já falou nas aulas anteriores, né, a legislação portuguesa ela permaneceu no Brasil por muitos anos, embora, né, tivéssemos a independência em 1822. Ele já falou sobre, por exemplo, a questão da legislação civil, tá? Então, em 1823, nós tivemos o início do processo de constituinte, né, onde nós teríamos uma nova Constituição, né, ou melhor, a primeira Constituição, né, no Brasil, neste período, né. Essa Constituição, ela tinha ideais elitistas, né, tinha ideais liberais, porque você tinha, em razão disso, né, um processo histórico que foi vivenciado na França, a partir da Revolução Francesa, também de ideal liberal, né, e também tivemos nos Estados Unidos, né, mais anteriormente, que também tinha ideais também liberais, né. Então, o movimento da Constituinte de 1823, né, ela propôs, né, ela desenhou uma Constituição que era mais ou menos o modelo francês, né, que era uma Constituição baseada numa monarquia constituinte, né, onde você tinha a organização de três poderes, onde o executivo era pela figura do imperador, seria Dom Pedro I, né? Tínhamos também o legislativo, esse legislativo aqui já previa um sistema bicameral, né? Então você tinha o Senado e tínhamos também os deputados, que é a mesma estrutura que você tem hoje, né, na formação do nosso Congresso Nacional, e tínhamos o Judiciário, né, que era baseado naquela classificação dos juízes que nós já falamos também nas aulas anteriores, né? Então você tinha o juiz de terra, tinha o juiz de fora, tinha o juiz de órfãos, né? Tinha o tribunal de relação, enfim, até mesmo a questão do duplo grau de jurisdição. O que não teria mais era o julgamento
pela Casa de Suplicação, né, que era em Portugal, lembre, né, no período colonial. Então, com essa independência, né, do Brasil, caberia apenas ao Tribunal de Relação, né, aos desembargadores fazer esse julgamento, não existindo mais o tribunal, a Casa de Suplicação, tá? Além disso, né, é, o Brasil, quando ele se estabelece enquanto uma monarquia imperial, né, com o modelo proposto pela Constituição de 1823, que é uma constituição a partir de um sistema de uma monarquia constitucional, né, ele se torna uma das primeiras coroas, né, dentro da América, né, ao lado do México e do Haiti, né? Então, o Brasil ele foi uma das primeiras nações que declarou a sua independência, né, em face do seu colonizador, né, Portugal, aqui em 1822. Tá? Vale ressaltar que muito do processo de independência do Brasil ele se deu a partir do apoio da Inglaterra, né? Tanto por conta da sua participação dentro da elite brasileira, né? Seja dos bancos ingleses, né, que financiavam negócios, financiavam fazendas da nossa elite, né, que era basicamente uma elite oligárquica, já que o Brasil ele era muito rural, né, ainda naquele período, né? E também porque o Brasil ele só conseguiu efetivamente, né, o reconhecimento da sua independência por parte de Portugal em 1824 com o pagamento da quantia de 2 milhões de libras, né? Então, a independência do Brasil, diferente do que conta os livros de história, né? Essa historiografia tradicional, ela não se deu com o grito de independência ao morte de Dom Pedro I, né? Às margens do rio Ipiranga. Então, nós tivemos todo um processo, né, a partir dela, e efetivamente do ponto de vista político, né, ela se deu com o pagamento dessa indenização à coroa portuguesa no ano de 1824, praticamente 2 anos depois ao grito de independência no 7 de setembro de 1822. Né? Continuando esse processo de independência do Brasil, né, nós vimos que o sistema jurídico que era aplicado, né, aqui no nosso país, ele se dava a partir das ordenações do reino, né? Ordenações manuelinas, filipinas, afonsinas, etc. Né? Foram tantas essas que vieram para o Brasil desde o seu processo de colonização iniciado lá no século XVI. Então, com a independência do Brasil, né, onde você tem a constituição do Império do Brasil, então, para ele se configurar enquanto um Estado, então ele precisava ter um governo, né, que era um governo monárquico, mas você também precisava ter um ordenamento jurídico próprio, né, e não ficar condicionado ainda às leis da sua metrópole, né, às leis de Portugal. Então, nós tivemos a partir de 1824, né, com a Constituição Federal, né, com a Constituição Brasileira, vamos assim dizer, né, não se chamava ainda de federal, porque não éramos uma federação, né, éramos um império, tá? Então, com a Constituição de 1824, uma série de ordenações jurídicas, né, do ponto de vista penal e civil, começaram a serem colocadas, né, a serem criadas para regulamentar as relações dentro da nossa sociedade brasileira, certo? Vale ressaltar que a Constituição de 1824, ela não seguiu a essa proposta constituinte de 1823, né, que era efetivamente uma monarquia constitucional, onde você tinha divisão entre os três poderes, né? Onde você tinha inclusive a eleição dos senadores e dos deputados e também dos juízes do Poder Judiciário, né? Na verdade, a nossa Constituição Federal nossa Constituição, desculpe, né, de 1824, ela foi uma Constituição outorgada, né? Ou seja, criada de forma vertical por Dom Pedro I, haja vista que ele não segue
a proposta constituinte de 1823, porque ele compreende que é uma Constituição muito liberal, né, nos termos da ideologia, né, e da descentralização de poder, e que ele retirava muito o poder do imperador, né? Então, a Constituição de 1824, né, ela determina, por exemplo, a criação de um poder moderador, né, que tem inclusive o poder de dissolver o Congresso, né? Então, você tem lá a figura do Poder Executivo, né, que é centralizado ao imperador, né? Temos ainda o moderador, que também é a figura do imperador. Tem também a questão dos conselhos dos estados, né, que a partir daí você tem uma indicação de uma série de pessoas que serão responsáveis pelas províncias, né? E essa indicação também é feita pelo imperador, né? Então veja a questão da concentração do poder na figura do imperador, né? Típico de um sistema absolutista, de um sistema monárquico, contrário aos ideais liberais que você tinha na Constituinte de 1823 e também da própria Revolução Francesa, né? Aí nós tínhamos então um poder legislativo, né, onde esse poder legislativo nós tínhamos a figura do Senado, mas você tinha um poder menor para os deputados, né? Então não existia uma equidade entre senadores e deputados, tá? E também nós tivemos aqui nesse período o poder judiciário, certo? Bom, em 1830 nós tivemos a criação do Código Criminal, né? Então, a criação do Código Criminal, ele faz uma ruptura, né, com o sistema inquisitorial português, né, basicamente com a natureza da Santa Inquisição, né, portanto religiosa, portanto católica, né? Então, um minuto, minha gente. Voltando aqui, desculpe, viu, Saulo? Então, ele cria um código criminal, né, em 1830, que vem a suprimir, né, a revogar as ordenações portuguesas, né, as ordenações do reino sobre a questão da aplicabilidade da lei penal portuguesa no Brasil e tenta reduzir esse caráter inquisitorial que você tem da lei penal naquele período, certo? Em 1832, nós tivemos a criação do Código de Processo Criminal, né, que vem a regulamentar o processo judicial criminal acerca da aplicabilidade, né, do Código Criminal, né, no nosso país, né, do ponto de vista do procedimento, né. Veja que aqui a própria nomenclatura, né, Código Criminal, ele aponta a questão não apenas de pena, né? Então, quando você fala aqui de pena, né, você fala efetivamente de sanção. Mas quando você vem a dizer que o nome do código ele é um código criminal, né, você aponta efetivamente a questão da tipificação de crime, né, e não necessariamente de pena, embora que de cada crime estabeleça-se a sanção ou a pena aplicada, tá? É importante também destacar que a denominação aqui de código, né, Código Criminal, Código Processual Penal ou Criminal, ela vem a partir de uma questão do próprio Código de Napoleão, né, que a gente já falou aqui, aquele Código de 1804. Então, pelo Código Penal e pelo Código Processual Criminal, né, pelo Código Criminal, pelo Código Processual Criminal, você tem aqui um compilado de todos os ordenamentos jurídicos, né, de natureza criminal e de processual criminal que se aplicassem, né, dentro do nosso ordenamento jurídico naquele período, a partir de 1830 para o Código Criminal e de 1832 para o Código Processual Criminal, tá? Quanto à questão da legislação civil,
Nós já vimos aqui também, quando falamos do Código de Napoleão, que não foi possível, né, por uma questão de uma série de debates doutrinários acerca da legislação civil, né, criar um Código Civil neste período imperial, né? Então, existia uma série de questões se de fato a legislação civil seria de natureza privatista, né? Ou seria de natureza pública, no sentido de você estabelecer ou não a relação comercial como de natureza civil ou de puramente comercial, né? Então, em razão desses debates que eram propostos pela escola alemã da exegese, né? Pelas ideias de Teixeira de Freitas, que era um doutrinador da época, o próprio Clóvis Bevilacqua, depois, né, que vai ser responsável pelo Código de 16, né, é que você não tem ainda um consenso quanto à criação do Código Civil neste período. Tá? Por outro lado, nós tivemos em 1850 a criação do Código Comercial. Né? Vale ressaltar aqui que a criação do Código Comercial ele foi uma demanda da própria elite brasileira, por quê? Porque já em 1808, com a vinda da família Portugal, da família real portuguesa para cá, né, nós tivemos a criação das associações comerciais, né? Como você tem aqui na região do Comércio Salvador, a Associação Comercial da Bahia, né? E cabia a essas associações comerciais fazer a questão das tratativas, negociações e regulações acerca dos contratos mercantis do exterior, né? Principalmente dos contratos marítimos de exportação, né? Lembre que em 1808 isso coincide também com a abertura dos portos e do fim do monopólio, né, do comércio exterior do Brasil, né, onde ele passa a celebrar contratos com os mais diversos países, né, com os comerciantes dos mais diversos países e não só com os portugueses. Tá? Então, em razão dessa insegurança jurídica, né, que nós tivemos a partir do comércio exterior, né, é que foi criado em 1850 o Código Comercial, que vinha regular basicamente essas relações privadas, né? Essas relações quanto às negociações do comércio aos contratos marítimos, certo? Em 1831, né, nós tivemos a abdicação de Dom Pedro I, né, porque ele vai assumir a coroa portuguesa, né? Com a abdicação dele, nós tivemos uma outra ruptura do nosso sistema jurídico brasileiro, que foi a partir do período da regência, né? Com Dom Pedro II. Né? Uma vez que o herdeiro de Dom Pedro I era Dom Pedro II, que era seu filho e ainda era criança, ele não poderia assumir enquanto príncipe regente. Né? Então nós tivemos o ato adicional de 1834, que estabeleceu a regência trina, né? Onde esse período regencial ela foi muito importante para o aumento do poder da igreja, né? No nosso sistema jurídico, né? Dentro da sociedade brasileira, porque em determinado momento um desses regentes era o padre Feijó, né? E ela fez uma série de alterações na Constituição Federal, desculpa, né? Na Constituição de 1824, né? Como, por exemplo, ela determinou a criação das Assembleias Gerais dos Estados, que deu um poder legislativo para as províncias. Né? Então, isso foi importante para a descentralização do poder normativo, né? Onde ele deixou de ser concentrado, né, no Rio de Janeiro, a partir da figura do imperador e do Congresso, onde também as províncias, né, os estados brasileiros, tiveram a possibilidade de legislar, né, sobre seus temas mediante essas assembleias legislativas, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.